Bom, lá galera do terceiro ano, tá bom? É, Estamos aqui agora com vocês para falar um pouquinho sobre a área do círculo, né? Tem questões aí no trabalho de vocês dessa semana que falam um pouquinho sobre o círculo e eu vou fazer esse breve vídeo aqui para tentar explicar para vocês o que é um círculo, tá? Bom, o círculo é essa figura aqui. Qual é a principal característica do círculo? Esses pontos aqui, que são os pontos da extremidade do círculo, o que é que eles têm em comum? A distância do centro até essas extremidades ela é igual para qualquer lado que você vá, tá? Ou para cá, para cá, para cá, para cá. Qual é a garantia que eu tenho? É que essa distância ela vai ser igual para todas as extremidades que você caminha aqui, tá bom? Principal característica do ciclo. Essa distância da extremidade até o centro é chamada de quê? De raio do círculo. Bom, o círculo ele tem essa região interna, que a gente chama de área do círculo, e é o que eu estou interessado em calcular agora. Como calcular a área do círculo? A formulazinha que a gente utiliza é essa daqui. Área é igual, por exemplo, a letra A, área, é igual a π, isso é uma letra grega, π vezes o raio elevado ao quadrado, tá bom? O R representa o raio. Esse π, que é uma letra grega aqui, ele tem um valor constante, tá bom? Dá 3,14, vai embora as casas decimais, é um número irracional. Mas para efeito de arredondamento, geralmente a gente usa esse valor aqui, tá? O π é aproximadamente igual a 3,14, tá? Então nós vamos usar esse valor fixo para o π. Então, já que o π é um valor fixo, para encontrar a área, basta saber o valor do raio. Eu já sei qual é o valor do π. Eu tendo o valor do raio do círculo, eu encontro o quê? A área dele através desta fórmula. Como é que aparece esse π lá no círculo, tá bom? Esse π ele é o resultado da divisão do perímetro da circunferência do círculo, tá? O que é o perímetro? É esse comprimento aqui desse círculo aqui, tá? Se eu conseguir calcular esse comprimento dessa região e dividir esse comprimento, que é o perímetro, tá, do círculo, dividir pelo diâmetro, o que é o diâmetro? É a distância aqui de um extremo ao outro passando pelo centro, tá? Se eu dividir esse perímetro pelo diâmetro da circunferência, que é essa medida, esse valor vai dar essa constante aqui, tá? Que é o valor do π. Então é assim que surge o π lá no círculo, tá bom? Esse valor do π, ele aparece também para qualquer tamanho de círculo que eu faça, tá? Se eu pegar um círculo pequeno, na hora que eu dividir o perímetro pelo diâmetro, esse valor vai dar 3,14. Se a gente pegar um círculo maior e dividir o perímetro pelo diâmetro, isso também vai dar 3,14. Muito bem. Aí eu coloquei um exemplozinho aqui para a gente calcular a área, tá? Eu tenho aqui um piso circular, né? Um piso de uma pequena maloca, digamos que seja uma maloca feita para as pessoas dançarem. E o piso ele é circular. Eu estou interessado em calcular quantos metros quadrados de lajota eu preciso, no mínimo, para cobrir esse círculo aqui. Então eu preciso calcular o quê? Calcular o quê? A área, a região interna. Bom, como é que eu vou fazer isso? Através da formulazinha da área do círculo. Digamos que esse piso ele tem um raio de 8 metros, tá bom? Então o meu R vale 8. O que é que eu faço? Pego a formulazinha. A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Qual é o valor do π? O valor aproximado do π? 3,14. Então, substituo 3,14 vezes, seguindo a fórmula aqui, tá? Vezes o raio ao quadrado. Quanto vale o nosso raio? 8. Então, fica 8 ao quadrado. Fazemos primeiro esse 8 ao quadrado, essa potência, tá bom? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Beleza? Aí vai ficar 3,14 vezes 64. Fazendo essa continha, 3,14 vezes 64 dá 200,96 metros quadrados, tá bom? Então, essa região interna equivale a essa área. Significa o quê? Que eu preciso de 296 metros quadrados para cobrir essa região interna todinha, tá?
Lembra o que é 1 metro quadrado? Seria um quadradinho de 1 metro de lado, tá? 1 metro de largura, 1 metro de comprimento. Esse quadrado aqui, tá bom? Quando eu digo que a área é 200,96, significa que eu preciso de 200 quadrados desse mais 96 centésimos desse quadrado para cobrir. Quase 201, tá? Quase 201 metros quadrados, 201 quadradinhos desse, tá bom? A gente chama de quê? De metro quadrado, 1 metro de lado. Beleza? Tá ok? É assim que a gente calcula a região interna, tá? A área. Muito bem, eu tenho 2 acréscimos a fazer aqui. Já matei a questão. 2 acréscimos somente a fazer aqui, olha só. Em algumas questões, em vez de fornecer o raio, eles fornecem o diâmetro. Lembra o que é o diâmetro? Voltando para cá, o diâmetro é a distância de um extremo ao outro. Então, olha só, o diâmetro ele é 2 vezes o raio. Porque para compor o diâmetro, tu precisa de um raio aqui e mais outro raio, ou seja, 2 vezes o raio. Por exemplo, se na questão ele me diz que o diâmetro é de 10 metros, o diâmetro lá do círculo. Então eu já sei, se o diâmetro é 10, o raio vale quanto? O raio vale 5. O raio ele vai ser metade do diâmetro. Então na hora de calcular a minha área, eu não jogo 10, que é o diâmetro, eu jogo sim o valor 5, tá bom? Então a gente já sabe que o diâmetro ele é 2 vezes o raio. Eu vou escrever assim, tá bom? Outro acréscimo aqui na informação é sobre esse perímetro, tá? Em algumas questões, às vezes, a gente precisa calcular esse perímetro aqui, que é esse comprimento. Esse comprimento, que é o perímetro, que eu represento pela letra P, ele vai ser essa forma, 2 vezes π vezes o raio, tá? Essa formulazinha, ela me dá o perímetro do círculo, tá? Que é o perímetro dessa região da extremidade aqui. Se eu quiser calcular, a gente usa essa fórmula, 2π vezes o raio. O π vale 3,14, né, é um valor fixo, e o raio sempre, geralmente, é fornecido na questão, tá bom? Lembrando que nas provas do Enem, geralmente eles têm considerado o valor π igual a 3, tá? E essa sobre o perímetro aqui e o diâmetro é só um acréscimo na informação. Porque na questão que tem lá na atividade de vocês vão precisar calcular a área. E aí o procedimento é esse aqui, tá bom? Um abraço para vocês. No próximo vídeo eu vou voltar com a área do trapézio. O trapézio também tem questões aí envolvendo o trapézio com vocês, tá? Por enquanto, uma boa noite, um abraço, fiquem com Deus, um bom dia também a quem vai assistir o vídeo de dia, tá legal? E vamos junto, bora estudar. Valeu!